Eu sou o Guilherme, sou um dos educadores. Basicamente, se vocês quiserem complementar com a gente, com perguntas, sugestões, pautas, o chat está aberto, inclusive se vocês quiserem interagir entre vocês mesmos, para se conhecer, aproveitar que a gente está nesse espaço virtual. E a gente tem uma série de perguntas que a gente pensou em fazer em cima dessa mesa, com reflexões que a gente teve anteriormente, mas está super aberto também para vocês colaborarem na medida que vocês acharem que é relevante também. Antes da gente começar rapidinho, eu também vou me apresentar. Eu sou a Laila, estou me formando aí em História da Arte pela Unifesp Guarulhos, também sou artista, educadora, já trabalhei com produção cultural, enfim, a gente faz de tudo um pouco. E eu só queria lembrar também que a gente está com um super educador, o Anderson, que ele está fazendo a tradução para a gente em Libras, então também a gente não pode esquecer dele, tá aqui no meu cantinho direito. Agradecer também o Anderson por estar fazendo esse trabalho com a gente, que é extremamente importante. Exatamente. Bom. E pedir para o pessoal, quem quiser, vai colocando aí o seu nome, de onde você é, aí no chat, se é artista, se é educador, quais são os seus interesses, nessa conversa, para a gente ir conhecendo um pouquinho mais de vocês também. Vamos aproveitar que a Lai puxou isso também, né? Falar um pouquinho de mim. Meu nome, que nem eu já tinha comentado, meu nome é Guilherme, sou educador também da exposição, vim a convite aqui das meninas do Magenta. Sou formado em comunicação, atuo há muitos anos como educador em museus, já passei por, enfim, museus de arte, mas atualmente eu atuo em museus históricos, principalmente, né? E estou fazendo agora um mestrado em relações internacionais, pesquisando sociedade civil. O que eu acho interessante também da gente pensar desse trabalho de educador, pelo menos para mim, foi muito interessante esse universo, entrar como educador e descobrir uma gama de pessoas de diversas áreas que são completamente diferentes ou têm conhecimentos diferentes sobre determinados temas e ajudam a gente a entender um problema ou uma situação de uma outra maneira. Acho que o trabalho educativo ele tem essa potência de colocar pessoas que vêm de realidades diferentes em encontro também, né? Como esses encontros acontecem. Bom, falando em encontro, esse aqui é o nosso segundo. A gente fez um primeiro agora, foi 2 semanas atrás, também num sábado. Um encontro que, para quem conseguiu acompanhar, a gente, né, foi um pouco mais, como eu poderia dizer, um pouco mais pessimista do que esse. Embora eu não sei se esse aqui também vai ser tão otimista dentro desse tema, porque é um tema espinhoso também. Que era um encontro que ele tem como nome Você é multiplataforma ou Você é explorádia? No sentido de que a gente hoje convive, a nossa convivência na internet, o modo como a gente se relaciona na internet e divulga o nosso trabalho na internet, nos leva a lugares, nos leva a aprender profissões e fazer coisas que muitas vezes a gente acaba acumulando diversas funções de uma equipe inteira, né, ou de, enfim, diversos trabalhos que acabam sendo acumulados em uma única pessoa. E principalmente foi um encontro que a gente falou muito sobre a relação que a gente estabeleceu, a nossa geração, pelo menos, né? E digo nossa geração, a minha geração, a geração da Lá, enfim, das pessoas que estavam envolvidas no encontro, que a gente estabeleceu com a internet antes e depois das redes sociais, né? Essa internet que ela, de certa medida, ela é cerceada pelas redes, ao mesmo tempo que é um lugar de encontro, é um lugar também de... é um lugar que a gente não consegue se divulgar de uma maneira que a gente gostaria que fosse, né? A gente falou um pouco dessa relação que a gente estabelece com as redes sociais. Agora, nosso encontro ele vai falar, né, vai ter um caráter um pouco mais otimista, talvez, né, mas a gente vai também refletir sobre esse período que a gente passou de quarentena, na pandemia, pensar um pouco como as nossas relações com as redes mudaram, principalmente como as nossas relações de trabalho mudam nesse período, e principalmente as possibilidades que existem para fora das grandes instituições, e por instituições a gente pode pensar museus, editais, galerias, como é que alguns artistas, independente ou unidos de forma coletiva, eles estão correndo atrás de financiamento por uma estratégia que não passa necessariamente por um edital, por exemplo, né? Quais são as possibilidades que existem no trabalho de internet nesse sentido? E, bom, se for para dar um spoiler, a gente também não tem muitas respostas sobre, a gente tem mais questões sobre o tema, mas eu acho interessante pensar nesse encontro da gente. A gente falou para vocês trocarem informações, pensarem juntos,
pensar nesse encontro da gente como um espaço de troca de experiências, né? Que essas ações elas possam ser trocadas aqui nesse lugar. Acho que é mais isso por enquanto, também, para começar a esquentar. Lai, você quer complementar alguma coisa? Isso, eu vou falar rapidinho. A gente pensou um pouco nesse lugar também, eu acho que tem para mim é uma coisa que eu venho pensando há um tempo já, a criação desses espaços, não só a criação, mas conhecer espaços outros que não, que eu, enfim, por algum motivo eu não tinha contato, não havia pensado, e que eu comecei a pensar também, enfim, por conta que eu sou artista, que eu sou educadora, que eu sou historiadora, e a questão dos editais está aí, a questão de mercado de trabalho, enfim. Tem uma questão muito pragmática mesmo que a gente vem pensando para esse encontro. Assim. Eu, particularmente, acho que o Gui também, a Lua, talvez, a gente vai trocando ideia. Eu peguei algumas 4 exemplos de, não necessariamente artistas, mas que eu acho que podem ser pessoas que estão envolvidas com produção de uma maneira geral, que possam, que já tem um caminho que está acontecendo de financiamento dos seus projetos e perspectivas, que eu acho que a gente pode se inspirar, a gente pode ter alguma ideia e pensar quais são essas maneiras e quais os lugares que a internet proporciona para a gente, que não necessariamente são os espaços das redes sociais, porque as redes sociais têm uma dinâmica específica, enquanto talvez a criação de outros espaços também dependam de se estar em outros espaços na internet, entender a internet de uma maneira diferente, para poder fazer esses projetos circularem. Eu vou começar perguntando para a Lua. Eu queria que ela se apresentasse um pouco para a gente, falasse um pouco da sua profissão, da sua produção, enfim, quais os espaços que você está de trabalho, de produção artística, e o que você vem identificando dessa introdução que a gente já teve agora, o que você vem pensando em relação a isso, em relação ao seu trabalho, dentro das suas próprias experiências, de repente, se você quiser trazer algum exemplo de projetos que você já fez parte, ou que você vem pensando de uma maneira geral, e esse lugar da internet que a gente vem comentando, mas primeiro apresente-se para a gente. Valeu, Lai. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lua. Eu sou artista, educadora e uma mulher com deficiência. Sou formada em fotografia e agora estou me formando em pedagogia e pedagogia griot, que, para quem não conhece, é uma vertente pedagógica muito inspirada pela pedagogia de Paulo Freire. E ela reúne educação no campo, reúne educação popular, que mais? Educação patrimonial, tudo um pouco. E aí vira uma grande mistura muito bonita. Eu trabalho com fotografia, como eu falei, eu trabalho com autorretratos, colocando meu corpo como esse corpo para ser visto, né? Porque o corpo com deficiência é um corpo que é sempre estigmatizado e colocado no mesmo lugar, geralmente no lugar da pena, ou da dó, ou da monstruosidade. E aí meu trabalho é muito simples, colocar meu corpo para jogo, dizendo que ele pode ser coisas além do que as pessoas são acostumadas, né? Dizendo que não é só sobre pena ou sobre monstruosidade que a deficiência, enfim, né, se faz. Bom, eu sou educadora museal também, e aí, com a quarentena, eu fui um dos educativos que se acabou, então, eu meio que continuei trabalhando sem ter um emprego formal, né, então a quarentena me deu a chance de começar a olhar, de fato, para o meu trabalho artístico, porque até então eu fazia, mas né, não assumia muito esse rolê como profissão, assim. E na quarentena eu falei, não, eu vou aproveitar esse tempo, muito privilegiado, né, no caso, porque eu tive, enfim, condições de fazer isso, para me dedicar e para profissionalizar de algum modo, minimamente, o trabalho como artista. E aí o que
o lugar que eu encontrei para colocar isso foi o Instagram, né? Acabou que foi o Instagram. Eu acabei fazendo o meu Instagram meio que de um portfólio mesmo, assim. E meio que assumindo esse lugar de portfólio e entendendo essa visibilidade que me vinha a partir do Instagram. Porque, enfim, eu não tinha rede de contatos com pessoas, enfim, né? Curadores, eu não tenho essa rede muito consolidada na vida não internética, né? Cibernética. Então, o lance foi começar a seguir galera mesmo e colocar o meu trabalho para jogo, assim. É claro que eu entendo que não é só isso, né? Existem vários fatores que vão ajudando, assim, como a minha caminhada enquanto educadora também abriu alguns caminhos de relações possíveis, mas eu fui entendendo que o Instagram precisava desse tempo, precisava dessa dedicação. É claro que, tipo, eu não me especializei em nada, eu não sei nada sobre marketing, eu vou fazendo, tipo, na tora mesmo, assim, como vai dando. E ao mesmo tempo também me preocupo muito, porque o Instagram ele ainda é uma rede social, né? Então, tipo, tem que tentar ficar equilibrando até que ponto vai a minha vida pessoal, até que ponto vai memes, até que ponto vai reclamar da vida, até que ponto vai eu trabalho como artista, sabe? Então, tipo, é uma grande bagunça a vida, né? E aí não dá pra saber se as pessoas que estão do outro lado estão entendendo essa coisa. E aí eu fico, tipo, nesse entre, tipo, Instagram entre portfólio e entre diário pessoal, né? Que é basicamente a função do Instagram no começo das coisas, na era das cavernas da internet. Mas ao mesmo tempo isso, assim, tipo, é muito difícil, né? Porque você tem que ficar 24 horas, enfim, de olho nisso, tem que ficar seguindo galera, tem que ficar de olho no que a galera tá falando, tem que ficar de olho em edital, não sei o quê. E é muito doido, porque a gente não consegue fugir do edital, né? Mesmo que a gente tente, eu tentei fugir do MEI com todas as minhas forças. Eu falei, eu não vou fazer um MEI. Eu me recuso a abrir um MEI, eu me recuso, porque eu falava, enquanto eu não tiver, eu não posso usá-lo. Então, tipo, eu não vou ser MEI. Mas aí, enfim, tive que abrir um MEI, não tem como, não tem pra onde correr. Eu não consigo visualizar muito além, assim. Mas aí também é questionar por que, né, que a gente não tá tendo visibilidade, possibilidades outras. Porque geralmente as pessoas que propõem os projetos são pessoas que já foram educadoras, ou que já foram artistas, ou que são ainda educadoras, ou que são ainda artistas. E aí eu fico pensando, tipo, galera que propõe projeto, vamos conversar mais, vamos chegar mais aqui junto e falar, olha, que tal a gente não mais tentar propor projeto? Enfim, eu sei que é um mundo utópico, mas que é MEI. Por que a gente não tenta, todo mundo que vai mandar o projeto, tentar colocar lá no projeto que não é aceito também, que vai ser CLT, ou que, enfim, vai ser uma outra possibilidade, sabe? Porque tá todo mundo muito próximo, né? Tipo, não tem como fugir das galeras. E as galeras se conhecem, as galeras sabem quem propõe, quem não propõe, e quem entra como educador, ou enfim. E aí, justamente isso, tipo, as pessoas que estão nesse lugar, digamos, que pode abrir caminhos, a chave ainda não tá virando muito, assim, para esse lado, eu acho. Eu acho que a base, falando de educativo, os educativos, a base, os educadores lá do front, tá todo mundo muito ligado no rolê. Mas aí, quando você chega na coordenação, a supervisão, continua tudo igual, assim, né? Tipo, não tá rolando ainda uma abertura para corpos outros e para modos outros de fazer o rolê. Porque a gente tá vendo que não tá funcionando muito bem esse rolê de PJ, né? Tá todo mundo super explorado mesmo, assim. E aí, enfim, desabafos, né? E, sim, enquanto artista, eu fico muito atenta às redes sociais, tipo, grupos de Facebook, grupos de páginas de Instagram que divulgam editais, que divulgam chamadas de exposição. A própria exposição do Magenta, eu acho que eu soube, eu acho, por um outro canal que só divulga chamadas, e aí me inscrevi para o Magenta e deu certo, estamos aqui agora. Então é isso, eu acho que é criar redes, de fato, mas entendo que não é fácil criar redes. E também é isso, esse lugar de estar o tempo inteiro procurando, e procurando, e procurando.
Acho que é isso. Só isso, né? Toda essa diversas coisas, na verdade, né? Nossa, você ficou falando, eu fiquei pensando muito na relação. Eu tô aqui em São Paulo, né? Acho que você falou que tá em Brasília agora, né? Aqui, e eu fiquei muito pensando nessa relação das instituições culturais, né? Que a gente conversou, só para todo mundo que está acompanhando a mesa saber também, a gente conversou algumas vezes, né? Antes de fazer a mesa, né? Fez algumas conversas, e dentro das nossas conversas a gente falou também como as instituições elas não se reinventam, né? De repente passaram, sei lá, alguns meses de pandemia. Passaram lá os seus 8, 9 meses daquela primeira pandemia que as instituições de fato fecharam as portas de março até outubro, novembro, e aí quando elas reabrem, não só elas reabrem com as mesmas exposições, convidando os mesmos artistas, dos mesmos formatos, como parece que elas esqueceram completamente toda aquela rede criada no momento em que as instituições também precisavam de ajuda, né? No sentido de que, pô, tô na internet, tô nas redes sociais, aí eu chamo outros artistas que estão ali também, existe uma troca nesse momento, né, que também é uma troca desigual, a gente pode dizer, né? O artista, ele de certa forma cede o trabalho dele pela visibilidade que a instituição tem, né, como uma forma de criar essa rede. A instituição também aproveita isso como uma forma de criar conteúdo, mas a instituição abre as portas e cadê esses artistas todos dentro das instituições agora em 2021, né? Que eu acho que esse é o ponto que a gente estava batendo muito na tecla, né? Depois eu posso jogar o link aqui para vocês, estava conversando com a Lai, tem até um artigo que saiu naquela revista Arte Brasileiros lá em outubro, que ela fala justamente isso, né? Em outubro, né, você tem diversos museus reabrindo aqui em São Paulo, Pinacoteca, o MIS, né, os espaços que o MIS tem, né, porque o MIS tem diversos espaços, com as mesmas exposições que estavam programadas ao longo de 2020. É claro que a verba estava destinada para isso, tinha planejamento, mas também não rolou enfim, né, um pensamento sobre o que foi esse período que a gente ficou parado, né, para os artistas. E isso se reflete também na dinâmica de trabalho dentro dessas instituições, que é uma dinâmica preocupante, né? Que nem você falou do MEI também, né? No modo como são feitas, né? Os planejamentos dos projetos, né? A coordenação desses projetos para chamar, né? Parece que é sempre, né, dentro dessa lógica de uma precarização do trabalho desse artista ou de uma lógica que esse artista ele pode ele pode participar de uma ação de graça ou com pagamento simbólico apenas por conta de uma visibilidade, né? O que a gente sabe que não é verdade, porque, enfim, né? Visibilidade não, né, é bom, mas a gente precisa disso também, né? A gente precisa de uma grana, né? A gente precisa se bancar, enfim, né? Precisa de uma carreira, né? A gente tem uma caminhada profissional que a gente precisa, né? Também as instituições, elas estão nesse caminho, né? Que são esses grandes concentradores também, né? Eu acabo falando muito de instituição porque eu acabei atuando mais com instituições, né? Mas, enfim, né? É um pouco disso que um dos pontos que eu tirei da sua fala. Tem outros aqui, mas eu vou deixar a conversa correr um pouco, senão eu fico falando bastante também. Eu fiquei pensando uma coisa que a Lua falou, essa questão também dessa necessidade que a gente tem de se mostrar, porque as pessoas precisam conhecer a gente para quererem o nosso trabalho, né? Aí também dando esse meu testemunho, através de fazendo algumas coisas no Instagram, o pessoal do Magenta também me procurou e me chamou para estar aqui no Educativo, mas também o meu contato, mesmo fazendo história da arte, mesmo quando eu estava em São Paulo, agora eu estou aqui morando em Sorocaba, né, no interior de São Paulo, mesmo quando eu estava morando em São Paulo, frequentando algumas vernissagens, enfim, esses espaços, né, onde o pessoal das artes, desse tipo de arte, ainda é muito difícil, né, você entrar, assim, você ter contato com as pessoas, você saber quem que é tal curador, curadora, tal pessoa, diretor, diretora, enfim, ou algum produtor, produtora cultural que tem algum certo prestígio, que já domina a linguagem de escrita de edital, porque também é uma outra dinâmica, né? E aí eu acho que volta um pouquinho para a primeira mesa do multiplataforma, se a gente é multiplataforma ou se somos só pessoas exploradas, assim, o tanto de coisa que a gente precisa dar conta para poder escrever um edital, assim, não é uma coisa que está dada, não é uma coisa que é só olhar o que o edital está pedindo e vou escrever, né? Tem uma série de outras coisas, assim, que você precisa. Contatos também, né? Eu acho que isso nunca está fora. E fico pensando nessa dinâmica desse circuito das artes. Pensando também que eu já tive contato e já estive em outros espaços,
A dinâmica ela se dá de uma maneira diferente, às vezes tão tortuosa quanto, mas que se dá de uma maneira diferente com, não sei, às vezes eu botando em comparação, assim, sinto um pouco mais livre até nesses outros espaços, porque geralmente são espaços que também atuam com uma outra dinâmica, assim, né, que não a dinâmica institucional. Então eu também fico me perguntando, e jogo aí pra gente, penso que eu venho de uma outra formação, que é uma formação em música, primeiramente, e quando comecei a ter contato com o espaço das visuais, já tendo contato com esse espaço mais institucionalizado, eu me sinto muito travada, assim, parece que tem muita coisa que é muito difícil de alcançar, assim, e fico me perguntando se é esse o lugar, assim, né, se é esse espaço institucional também, assim, e óbvio que isso implica em muitas coisas, pensando a princípio narrativa, pensando que as narrativas elas são construídas principalmente a partir da institucionalidade, o que necessariamente não concordo com essa forma, mas já é um ambiente de muita disputa, né? Já é difícil não estando lá dentro, já é difícil estando lá dentro, não estando lá dentro, mais difícil ainda, enfim. Mas eu venho pensando muito sobre isso, assim, sobre em que medida que eu também quero estar nesses lugares e comprar essa briga, se for o caso, né? Porque penso que tem em algum momento, tem que há esse momento, né? É isso, não dá para ficar correndo atrás. E venho pensando sobre como viabilizar assim esses projetos e como já tive experiências desde vender fanzine na universidade, na UERJ, na UFRJ, quando eu fui para lá para me ajudar a bancar as minhas despesas lá, enfim, até que é isso, até vender lanche na rua, passar chapéu, a gente faz de tudo, e eu acho que é esse o ponto, assim, também, que eu venho pensando. Estou pensando mais nostálgica ainda, né? Que eu vim para Sorocaba, cidade onde eu nasci. Eu nasci não, mas onde eu passei parte da infância e da juventude. Tem uma outra dinâmica, assim. Aí eu queria compartilhar com vocês. Posso já fazer isso agora, gente? Compartilhar com vocês um pouco desses outros projetos e eu vou comentar um pouquinho rápido, assim, o que eu acho que eles têm de interessante, o que eles podem nos inspirar. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela, aí eu perco vocês, né? Eu não consigo mais ver vocês. Então, quando eu falar, ai, gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Se alguém puder só dar um alô, assim, eu agradeço. Beleza, vai. Demorou. Pronto, acho que vocês já estão vendo, né? A minha tela. O primeiro projeto que eu queria compartilhar é esse Instagram, é esse projeto do Renan, que é um projeto que chama Novos para Nós. Enfim, eu acho que tem... eu não vou entrar em alguns detalhes, eu estou pensando na questão mais do projeto mesmo, de como ele faz para viabilizar, de como ele vem construindo algumas alternativas, inclusive com os próprios artistas. Ele é um publicitário que acabou designer ou publicitário, não me lembro agora, mas que ele se apaixonou pelo universo da dita cultura popular brasileira e começou a fazer um projeto de expedições, assim. E o nome desse projeto é Novos para Nós. No começo, ele ia nos lugares, eu acho que até ele criar uma rede de contatos e tudo mais, pesquisando justamente esses artistas, essas artistas da cultura popular brasileira, e vem documentando um pouco isso. Ele também ele vem documentando no Instagram dele, não tenho certeza se ele tem um canal no YouTube, mas o fato é que ele já conseguiu, enfim, algumas questões de patrocinar o projeto dele, já realizou algumas exposições, tem pessoas super importantes assim que ele vem trazendo, e o que eu acho que é uma questão que eu acho que para mim toca principalmente no que diz respeito aos artistas populares, assim, que é essa questão também de visibilidade, de uma economia mesmo. Não sei como se dá, mas fato é que ele criou uma loja online para que esses artistas possam vender esses produtos, assim, essas produções deles. Então tem uma questão econômica também que gira e que também que é pautada, porque eu acho que
também, dependendo do espaço em que a gente está, das artes, a questão econômica de monetização, de produção em série, enfim, não sei, às vezes não é necessariamente uma relação que se coloca, até mesmo pelo tipo de produção que se faz. O outro exemplo que eu ia dar é o da revista Balaclava, que é uma revista da gravadora, se eu não me engano, é a Balaclava Records também, que ela tem uma produção de gravar alguns artistas independentes, principalmente aqui de São Paulo, e eles têm uma revista em que eles vão falando um pouco, lançando notícias, lançando coisas, lançamentos, enfim, questões nesse sentido, desses artistas independentes. Eu acho muito interessante, porque traz uma questão que me lembra... É uma parada que eu me afastei também um pouco, assim, mas de pensar esse lugar dessa comunicação de revista mesmo. Eles, no primeiro momento, eles faziam essa produção e disponibilizavam essa revista gratuitamente. Aí depois, eu acho que no final do ano passado, eles fizeram um projeto de financiamento coletivo para conseguir fomentar essa produção de revistas também. Então, deixa eu ver, tinha um momento de agradecer o pessoal, enfim, as contrapartidas, e o pessoal recebia essa revista em casa. Então, já estabelece também uma outra dinâmica, né? Essa dinâmica da comunicação, que não necessariamente se dá pelos portais, acontece também, mas tem a questão do físico, né? E tem uma questão também que eu acho que é muito legal, é disso de você receber um material em casa, você saber que em algum dado momento você vai receber aquela revista, enfim, eu acho que estabelece uma outra relação mesmo com diferentes mídias e diferentes acessos para a gente ter contato com as produções que estão acontecendo. Esse é um podcast, de duas jornalistas, a Juva Lauer e eu esqueci o nome da outra também. Elas são um podcast que é o Mamilos. Ele é um podcast bem grande no Spotify, é um dos maiores agora. E com o passar do tempo, elas foram criando essas alternativas para poder sustentar. Óbvio que também elas são grandes. A Juva Lauer, que é essa daqui dessa imagem do YouTube, ela tá com, se eu não me engano, num podcast da Globo agora. Elas têm vários patrocinadores, enfim. Mas fato é que pelo menos parte da equipe, e que não necessariamente é todo o valor, mas é parte, que é esse valor que a gente está vendo aqui, que elas fazem esse Catarse, elas fazem a modalidade de assinatura, que é você justamente financiar o trabalho desse produtor, dessa produtora de conteúdo, né? Para que essas pessoas consigam viabilizar o seu projeto, consigam pagar a equipe, consigam manter o projeto também da forma como se quer, né? Porque existe isso, né? Uma liberdade financeira, principalmente, ela facilita com que a gente faça um projeto da maneira como a gente quer, sem precisar dar muita satisfação. E atualmente elas têm 859 pessoas assinando e já paga parte do projeto delas. Então, e a contrapartida, e aí pensando nesse lugar também, né? Qual que é a contrapartida que elas dão? Além do podcast que elas disponibilizam gratuitamente no Spotify, assinantes têm como é que chama? Uma newsletter, recebem uma newsletter toda semana com tópicos para serem aprofundados em relação ao podcast que foi feito durante aquela semana. Então, eu acho mais ou menos uma lógica da revista, só que é como se fosse uma continuação digital, assim, você sabe que você vai receber no seu e-mail algo que vai te ajudar a aprofundar um conteúdo daquilo que foi abordado, fora que você vai estar financiando um projeto independente para a produção de conteúdo e que muitas vezes abordam assuntos de determinadas maneiras que é muito difícil de ser visto, assim, né? Então, tem esse lugar também. Aí tem a Catiça Ribeiro, que é uma filósofa... Desculpa te interromper. Imagina. Não, eu ia comentar só uma coisa em cima só para não perder essa coisa do podcast, né, e da newsletter, que eu acho muito interessante, que eu lembrei uma coisa que na mesa passada, se eu não me engano, foi a Marina, né, que falou em relação à adaptação que ela teve que fazer do conteúdo dela quando ela passou para as redes sociais, que ela é uma pessoa que vem da poesia, né, ela escreve poesia, enfim, né, mas aí a rede que ela acaba mais usando é o Instagram, que não é uma rede que consome muito texto, né, que consome mais vídeo, voz, enfim, né,
Então, o modo como ela adaptou os materiais, né? E o que eu acho interessante dessa proposta da newsletter, do podcast, que elas estão utilizando o mesmo conteúdo que provavelmente é a pauta, o roteiro do episódio que elas estão gravando, né? De uma certa forma, para disponibilizar esse conteúdo para mais gente. E dois, que você acessa pessoas diferentes, o modo que as pessoas consomem esse conteúdo é diferente, dependendo da rede que elas mais atuam, né? Sei lá, uma pessoa que ela consome podcast, ela tem um perfil de consumo, né? E uma pessoa que vai ler o newsletter pode ter o mesmo, mas, né, outras pessoas podem acabar acessando aquele material também, né? E isso eu fico pensando muito em estratégias enquanto artista, né? Tá? A partir do momento que eu estou nas redes, como é que eu adapto os meus materiais para que eu possa, né? O pessoal do Magento jogou o Instagram dela aqui também, né? A partir do momento que eu estou nas redes, como eu adapto esse material de acordo com cada rede que eu estou também, né? Sem, de certa forma, perder a essência dele. É uma coisa que a gente conversou bastante, né? O que é a essência do trabalho desse artista, o que é a adaptação para atingir determinado público, para conseguir discutir determinada questão dentro desse trabalho também, né? Não, exato, exato. Eu fico pensando também isso da adaptação do conteúdo, mas de entender cada ferramenta como uma ferramenta que cumpre uma função, assim, por exemplo, tem uma outra pessoa que eu quero mostrar depois para vocês, mas o Instagram do Mamilos, por exemplo, ele não cumpre uma função que outros Instagrams cumprem, assim, porque é mais uma coisa para abordar alguma coisa que foi dita, relembrar. Elas têm uma parte de indicação, assim, então você indica uma série, algum filme, alguma coisa no final. Aí o Instagram vem para cumprir um pouco essa função, assim, e o Twitter também, né? Mas o grosso, o principal, o que se todas as redes acabarem vai ficar é o podcast e a newsletter, assim, porque é o podcast, né, o carro-chefe. E aí, pensando nisso que você falou, desse conteúdo que a gente produz para as outras redes, óbvio que eu acho que não necessariamente é um problema, mas eu não sei, eu vejo que sempre tem uma rede principal, que é aquela que o seu trabalho vai girar em torno, e as outras vão cumprir papéis de acordo com o que você quer e também de acordo com a lógica daquela rede. Tipo, a forma como as pessoas interagem no Twitter, por exemplo, não é necessariamente a mesma forma que as pessoas interagem no Instagram. Ou que é a proposta, porque, não sei, tô pensando aqui num podcast, assim, o Mamilos é um podcast que bate aí 2 horas de cada episódio tranquilamente, assim, e não é uma coisa que fica cansativa, então, quem que é esse público? Como é que ele tá interessado, assim, sei lá, eu escuto podcast, mas eu nem sigo no Instagram e nem tenho Twitter, assim, se eu tivesse também não seguiria, sabe, tipo, fico pensando nessas relações, assim, de cada formato mesmo, né? Porque o Instagram, muitas pessoas usam também como uma ferramenta de texto, e eu vejo que em alguns casos dá certo, mas é isso, é uma quantidade muito limitada de caracteres, pensando em 2 horas de um podcast, assim, então, ou, sei lá, num vídeo de meia hora no YouTube, ou numa newsletter, existem propostas de como que aquele conteúdo vai chegar também, né? Aí pensando mais voltada para a educação, tem a Catiça Ribeiro, que ela é uma filósofa, que ela estuda filosofia africana, mulherista africana, afrocentrada, e ela está fazendo, acho que o doutorado, não sei se é na UERJ ou na UFRJ agora, também em filosofia africana, e é muito doido, né, pensar uma intelectual negra estudando filosofia africana, aí já começa, né, com perfil verificado no Instagram, quase 80 mil seguidores, e falando de uma temática que é muito difícil de se ter uma abordagem, primeiro da gente ver, enfim, de acontecer. Então, eu vejo ela cumprindo um papel fundamental, assim, não só no campo intelectual dentro da academia, mas em como ela traz esse conteúdo para a gente, né? Ela tem algumas produções aqui no Instagram, mas ele também cumpre uma função, né, que tá mais voltada para divulgação, para alguns trechos específicos de falas dela. Existem falas dela gravada no YouTube, então tem palestras também completas, assim, de 1h30, 2 horas, para quem quiser se aprofundar, indicação de livro, enfim, ela participou do Roda Viva, que é um trechinho dela, comenta algumas questões contemporâneas, enfim, fala um pouco também do dia a dia, que a gente também procura um pouco isso quando a gente está seguindo alguém, mas fato é que o que eu acho que mais me interessa nela é como conseguiu produzir
Uma não, mas ela conseguiu produzir um curso e que acredito eu, né, que ele se sustenta e que ele financia esse próprio projeto, assim. Então, ela tem o curso de Introdução à Filosofia Africana, e, se eu não me engano, tem módulo 1 e 2 de Filosofia Africana, e que ela vende esses cursos, assim. Eu fiz a turma 11 da Introdução à Filosofia Africana, assim, e tinham, sei lá, quase 200 pessoas, assim. Então, eu fiquei me perguntando e usando o Google Meets também, né? Ela não estava usando nada, eles elaboraram uma apostila super completa, assim, com conteúdo, mas, assim, não fizeram uso, não tinha uma coisa muito difícil, assim, nesse sentido tecnológico mesmo de se fazer, mas, obviamente, existe uma questão de conteúdo, de pessoas de equipe, ela tem uma equipe também por trás, e ela é não só enquanto intelectual, mas enquanto essa pessoa que está pensando no uso das redes e da internet como um espaço de educação, assim, e de divulgação, principalmente de assuntos que são super negligenciados, né? E, por fim, um projeto que eu também gosto bastante, que é o Território Africano, e também tem a União dos Coletivos Panafricanistas, em que eles têm, agora eu não sei dizer ao certo se eles são uma editora, mas eles produzem uma série de livros voltado ao pensamento negro brasileiro, africano e afrodiaspórico, e eles lançaram já alguns livros, assim, tem esse livro da Beatriz Nascimento, tem o livro da Lélia Gonzalez, essa coleção Pensamento Preto, que já está na segunda ou terceira edição agora, enfim, traz uma série de autores que não são falados nem na academia, nem fora da academia, enfim, é um núcleo muito específico de pessoas que estudam, e obviamente a gente sabe por quê, né? A gente está falando de uma questão de racismo institucional aí, epistemológico, mas o quanto que eles conseguem produzir, trazer esses diversos autores, aqui é um pouco das coleções deles, e fazer essa divulgação em eventos, enfim. E aí tem o blog, eles também têm o Instagram, mas é isso, cada ferramenta cumpre uma função, mas o quanto que através da internet o alcance se potencializa, né? Eles têm o Instagram dele, eles têm também tipo um jornal que fica disponível para a gente baixar no Google Drive. E uma vez eu perguntei para eles assim, vocês têm vontade de imprimir e vender, fazer tipo um jornal por assinatura, assim? Aí eles falaram que estavam um pouco pensando, enfim, porque é isso, envolve um conhecimento em outras coisas, em logística, em correio, em precificar, enfim, em gráfica, enfim, eu acho que existe uma série de coisas que é isso, que aí os coletivos e as pessoas têm que aprenderem a como lidar, que é um campo muito diferente, né, do que o que a gente é formado, assim. Mas eu vejo que esses são alguns projetos que eu vejo que têm um apelo muito interessante. Por último, eu só queria mostrar o da Geni, que ela é uma pesquisadora indígena, psicóloga, e ela também tem um perfil super grande, ela usa principalmente como ferramenta de texto, e ela vai abordando tópicos do que ela quer falar em relação à dissertação dela, enfim, as questões anticoloniais e decoloniais que ela aborda. E através do Instagram dela, ela também faz uma série de cursos, assim, e muitos desses cursos são voltados para cursos ou algumas ações específicas, tipo você ajuda financeiramente um projeto e tem uma recompensa que é um compilado de vários trabalhos acadêmicos, filmes, enfim, coisas nesse sentido dos povos indígenas. E aí, com esse recurso, consegue comprar alimentos, enfim, roupas, ou ajudar algum determinado povo indígena que está necessitando, fora que também ela oferece muitos cursos por lá, e são sempre cursos que têm um apelo financeiro mais popular, mas que nem por isso, né, deixa de ter um aprofundamento interessante. Então, também ela, para mim, é uma das que estão usando as redes sociais e a internet. Não sei se ela tem algum grupo em algum outro lugar, ou se ela tem um acompanhamento através de newsletter, enfim, mas que consegue fazer esse trabalho de educação com temáticas tão, né, negligenciadas aí também por conta de racismo, através da internet e das redes sociais. Enfim, eu acho que foram esses um pouco os projetos que eu
que eu queria apresentar para vocês, que me fazem pensar em muitas coisas, assim, me fazem pensar em possibilidades, né? E eu acho que é isso, acho que eu já falei muito agora. Eu achei, se eu puder pegar agora, então, rapidinho, eu achei muito da hora que você trouxe experiências diferentes e dá uma dimensão da gente de como as pessoas organizam o próprio trabalho, né? Principalmente que, né, me lembrou muito a questão que a Lua trouxe, né? Que a fala da Lua, né? Nesse sentido, pô, eu tô na rede e eu tenho que dosar o que é meu pessoal, o que é social, lá, o que eu tô fazendo para os meus amigos, com o meu trabalho artístico e profissional, né? E de certa forma você acaba se expondo muito nesse trabalho, né? Estou fazendo essa introdução para explicar por que o que eu pensei quando você me apresentava e depois queria passar para a Lua também. E das experiências que você apresentou, eu achei muito legal que tem desde uma experiência, por exemplo, aquele primeiro perfil que ele serve como hub, como um ponto de encontro de artistas, né? Então, como ponto de divulgação de artistas, né? Eu uso a minha visibilidade para divulgar outros artistas, que é um pouco que a Lu estava comentando em relação as trocas, né, que a rede proporciona. Tem desde gente que tem assessoria, né, que tem uma equipe mesmo, né? Ou tem gente que a equipe é ela mesma, né? Essa é uma outra parada, né? Então, como eu me organizo quando sou só eu, né? Tem que ser multiplataforma, aprender a fazer um monte de coisa, né? Captação de recursos, não sei o quê. E como eu me organizo, quais são as minhas responsabilidades quando eu tenho uma equipe por trás de mim, né? Ou quando eu não tenho também essa lógica de equipe, eu posso ter um coletivo, né? Por exemplo, né? Que é o jornal, né? Do território africano, que é o pessoal do Magenta, né? Que aí você pega, a partir desse pensamento coletivo, você especializa algumas pessoas dentro desse grupo, né? Sem necessariamente partir de uma lógica hierarquizada, de ter uma equipe, né? De ser um profissional, contrata uma equipe também. E aí enfim, aí eu lembrei muito da fala da Lua, né? Eu estava aqui anotando, tá? Enquanto ela falava, principalmente essa questão do trabalho pessoal, tal, do trabalho profissional, que ela falou um pouco da mudança né, ela mudando o trabalho dela, de como ela divulgava e pensando justamente nisso nela, né, enquanto eu não sei se você tem uma equipe, Lua, imagino que não, né, pelo que a gente estava conversando antes, mas essa coisa, né, como você se organiza também, né, para ser essa equipe, né, aprender essas milhares de coisas, né, para divulgar esse trabalho, né. Eu acho que é mais isso que eu fui pensando. Sei que não ficou muito com uma cara de pergunta, é mais uns questionamentos, mas eu fiquei pensando muito enquanto tem o meu equipe, exatamente, Aguinaldo, exatamente. Que é essa equipe, né, que você tem que fazer tudo, né, todo o tempo, né. E o que é cansativo também, né, foi um pouco que a gente conversou no encontro passado, né, dessa coisa da exploração, né, envolvendo esses múltiplos trabalhos também, né. Lua, você chegou, como eu poderia colocar isso numa pergunta, agora que eu fiz toda essa volta, como que foi essa organização mesmo, né? A gente perguntou um pouquinho no começo, mas como é que você pensa também em relação a essa exposição, né, que muitas vezes proporcionam, né, entre você expor a vida pessoal ao mesmo tempo que você precisa divulgar a sua vida profissional, né? É uma coisa que eu fico pensando muito em relação aos meus próprios trabalhos também. Cara, virou meio que é isso, uma mistura. E, tipo, eu entendi que eu preciso aprender a lidar com isso. E aí, tipo, enquanto eu lido com isso bem, meio que não importa se a outra galera, tipo, sei lá, se o curador que me seguiu vai ver meus memes favoritos do meu melhor amigo, sabe? Ou do meu stories. É tipo isso. Enquanto não me oferecem outro espaço de visibilidade, enquanto não me oferecem de fato um espaço de visibilidade que seria, então, algo profissional, eu vou utilizar o que eu tenho. E o que eu tenho é o Instagram. Então, tipo, também trazendo a coisa que ela falou da instituição, para mim tem três caminhos possíveis. Ou eu me institucionalizo, ou eu crio uma instituição nossa, tipo, que não é essa da galera hegemônica, ou eu hackeio a hegemônica. E aí eu tento fazer um pouquinho dos três, sabe? Tipo, eu me institucionalizo um pouquinho na minha empresa de eu também, né? É uma equipe que é a Lua, a Luana, a Luana Cavalcante, a Lua Cavalcante. É isso, essa é a minha equipe, é a mesma pessoa também. Sabe? E aí, tipo, é isso. Eu tenho que entender até que ponto sou eu, até que ponto é a empresa Lua, sabe? Que agora realmente é uma empresa que eu tenho meio, meu Deus do céu, enfim. E até que ponto eu vou colocar isso no Instagram e, tipo, é isso, eu vou lidar com isso, eu vou bancar, sabe? Eu tenho que
me resolver nisso. Porque não tem pra onde correr. Eu não tenho espaço. Se eu não tenho espaço, eu vou criar esse espaço. E o que eu consigo criar é o Instagram. E aí também eu fico muito pensando nessa coisa de enquanto eu não consigo também criar um espaço meu e um espaço eficaz e, enfim, o espaço correto, né, para ser profissional, eu vou hackear o que eu posso hackear. E aí eu me percebi no começo da quarentena me inscrevendo em 1000 cursos, fazendo 1000 coisas, aí eu falei, velho, eu vou parar, eu vou fazer o contrário. Eu só vou é claro que eu tenho, né, eu posso fazer isso, né, eu tenho um aporto familiar, enfim, que né, eu não preciso trabalhar, eu não precisei trabalhar na quarentena por um bom tempo, fiquei isolada e sem emprego, e eu falei, velho, eu vou me inscrever somente em coisas que me paguem, eu vou fazer o contrário. Eu só vou me inscrever em editais que eu receba, tipo, de fato, eu vou procurar mesmo, e aí é um rolê de detetive, assim, tipo, de encontrar instituições, e principalmente as grandes, sei lá, tipo, Itaú Cultural, o IMS, que fizeram editais de premiação, digamos, para artistas, né? Eu falei, velho, o caminho é esse. É claro que eu não fui aceita em milhares delas, obviamente. Mas, tipo, é uma que é, tipo, R$100 uma foto? Tô lá. Tipo, sabe? Ou é, tipo, vou ganhar um curso, vou me inscrever em algo que é gratuito, vai, né? Isso vai voltar pra mim? Porque eu falei, velho, a gente investe muito, real, assim. E isso é um problema também, porque a gente investe muito, mas aí na hora de ter um retorno, o retorno é muito baixo. Né? Então, tipo, até que ponto também eu vou querer só investir? E aí eu fiquei de olho nessas instituições que estavam fazendo editais que tinham recursos para devolver, né, para as pessoas. E aí também nesse lugar de hackeamento, assim, e as que eu não conseguia de fato, né, premiação e que eu pagava para estar lá, eu tentava hackear de todas as formas. Ou então tipo, é muito delicado isso, mas às vezes eu chegava, tipo, então, tem bolsa para deficiente? Sabe? Tipo, nesse lugar. E aí, tem bolsa para preto? Tem bolsa para trans? Porque é o jeito também, sabe? Tipo, eu entendo que existem várias questões também sobre isso e que, enfim, ninguém é obrigado a fazer isso, obviamente. Mas eu tô descarada mesmo. Por que isso? Eles têm que pagar de volta. Tudo que foi tirado de algum modo, né? Essa galera precisa, de fato, reparar as coisas. Então eu vou atrás, já que eles não dão, eu vou cobrar e falar, e aí, cadê a minha bolsa? Vai ter bolsa? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? E também fiquei de olho nesses editais assim, né? Que tentavam prever corpos dissidentes. Então eu também tô super de olho em que tá aparecendo para poder tentar me infiltrar de algum modo, assim. Que mais? E aí, nesse rolê de se institucionalizar também, assim como a Lai compartilhou, eu também tenho umas sugestões. Que primeiro é a Brava, lá de São Paulo, que é começou como um coworking, mas agora virou tipo um espaço cultural. E aí, hackear a Harmônica é tipo, velho, eu vou implodir por dentro, sabe? De algum modo. Eu vou entrar nas instituições grandes, eles querendo ou não, de algum modo eu vou tentar entrar lá e fazer alguma coisa e mudar alguma coisa, sabe? E nem que seja, tipo, eu tendo que conviver com o corpo deficiente. No mínimo isso. As pessoas da instituição grande, no mínimo, tentando lidar com a minha presença, sabe? Que é uma presença que incomoda muitas pessoas. É nesse sentido, assim, o hackeamento que eu falo. Enfim, aí tem a Brava, que prioriza mulheres, né? Então, tipo, enfim, acaba que também rola essas coisas, né? Tipo, é isso, de tentar encontrar os lugares que estão falando de minorias e estão falando de grupos minorizados, né? E tentar falar também, de algum modo, de tentar, enfim, achar esses lugares, que também são poucos ainda. Aí a Brava tem esse negócio que eu curto muito, que eles chamam de curadoria de corres. Então, eles convidam uma mulher para divulgar o trabalho de outras mulheres. E aí fazem essa divulgação. Então, acaba que se vai criando uma rede também, sabe? Entre as pessoas que vão participando, como convidadas ou como mulheres que foram indicadas para ser convidadas. Aqui em Brasília tem a Eu Conto Arte, que também é uma moça que ela faz divulgação de artistas.
Então, tipo, isso, ela convida os artistas para fazerem vídeos sobre o seu trabalho, e aí ela compartilha na página dela, que também eu acho que é super massa. E aí, o que eu mais curto aqui em Brasília, que alcançou o Brasil inteiro, não só Brasília, é a Pilastra. A Pilastra é uma casa de cultura barra galeria de arte, feita por pessoas pretas, que tá meio que no corre de olhar somente para a arte de corpos dissidentes, assim. Então, é uma galeria de arte que está conseguindo hackear, digamos, as grandes galerias de Brasília, e aí ela consegue fazer interações com as grandes galerias de Brasília, e aí nisso a Pilastra vai colocando os artistas que geralmente não são vistos por essas galerias no meio da roda, sabe? E chama para conversa, e chama na xincha, assim, de fazer agenciamento, enfim. E aí a Pilastra está começando a fazer vários cursos agora. Um desses últimos cursos é um curso de profissionalização da arte, assim, de os artistas que se entendem simplesmente como artistas e aí não entendem o seu trabalho como algo profissional e algo que, de fato, é onde é possível tirar o dinheiro e sobreviver. A Pilastra vem com esse curso que é um apanhado de informações necessárias para se profissionalizar, sabe? Então, perpassa desde agenciamento com galerias, não no sentido de fazer, mas explicar como funciona, até vamos te ajudar a fazer seu mês, sabe? Vamos te ajudar a tirar sua nota fiscal. Vamos juntos, assim. Porque isso perpassa muito isso, né? Tipo assim, a própria faculdade de artes não explica pra gente como é que o mercado de arte funciona na prática, sabe? O próprio curso de história da arte, ou de, enfim, falando da academia, né? Nesse sentido, eles não ensinam, tipo, olha, é meio hoje, infelizmente, sabe? Não tem outra coisa. Eles não falam pra gente que a galeria, na verdade, contrata o nosso serviço, sabe? Eu descobri isso ontem. Eu descobri que as galerias de arte, na verdade, a gente contrata a galeria, na verdade, né? Quando a gente vai vender uma obra, enfim, a galeria é o nosso contratado e a gente emite uma nota para a galeria, por exemplo, e daí sim a galeria é que faz os trâmites. Então são, tipo, milhares de detalhes que vão sendo importantes que a gente não sabe. A gente fala que é artista, mas no final é isso, a gente está produzindo e postando em algum lugar. E aí, na hora de falar, não, eu consigo tirar dinheiro disso, a gente não sabe nem para onde ir. É isso. Ou é isso, tipo, chega um edital, o edital é MEI, eu não sei abrir um MEI. E não que isso seja um problema meu, né? Mas que, de certo modo, a gente vai precisar dar conta em algum momento, assim. É isso. Não, total, total. É bem complexo isso, assim, da gente. MEI, gente, eu tive um problema com a minha MEI ano passado, que, assim, não tinha por onde eu arrumar isso, e, assim, nem falando com contabilidade, assim, é complexo. Ainda pode dar problema, ainda pode ser complexo. Agnaldo está perguntando, ainda não somos individualistas? Esquecemos ou fingimos que juntar forças é a melhor opção? Preferimos fazer uma correria sozinhos para depois falarmos que somos os melhores? Fala mais. Quiser abrir o microfone, Agnaldo, fique à vontade. Sim, tudo bem com vocês? Prazer aí, me sinto muito honrado aí. Eu percebo isso na grande maioria do nosso grande povo artista, né? A gente é individualista, né? Bom, a começar que nascemos sozinhos e morremos sozinhos, né? A começar por essa questão filosófica, né? Isso nos leva a um caminho de que eu vou prover e vou criar o meu caminho, criar meu castelinho, para posteriormente eu falar, olha, quem fez fui eu. Eu sou melhor. Você não... você faz o teu, faz sua correria. Se você não fizer, você vai continuar aí no seu mundo. Eu acredito nessa hipótese. Acredito que somos ainda bastante individualistas. Não sei se eu fui claro. Eu sou de São Paulo, tem um coletivo aqui em São Paulo, na Rua Ouvidor, é Ouvidor, né? Esse coletivo, meu,
é extremamente interessante. Quem tiver a oportunidade aqui de um dia vir a São Paulo, participar, conhecer esse coletivo, eu acredito que seja um dos poucos, viu? Se não, acho que de 1%, de 100%, eu diria 1% dos artistas que pensam coletivamente. Talvez exista, mas não sei. Massa, Eu não sei se eu fui claro, desculpa, não sei se eu fui claro. Foi, não, deu para entender. Eu acho que faz super sentido, mas eu queria colocar algumas questões assim também para a gente pensar. Pensando até o tipo de produção, eu acho que no limite a gente também está pensando no tipo de produção artística que a gente faz. Porque, né, pensando dentro do contexto da história da arte, a questão do artista individual, dentro da sua sala, do seu ateliê, isolado do mundo, porque ele tem que ficar lá com as loucuras dele, ele é incompreendido, que também tem várias questões ultra problemáticas dentro disso, mas que eu acho que em algum grau faz parte de um modo de se fazer arte, de se pensar o mundo, de ser e estar no mundo e de produção artística. Por exemplo, quando você fala do ouvidor, eu já visitei, ele fica no pé ali do viaduto do... Não é viaduto do Chá? Eu esqueci o nome do viaduto, mas é aquele viaduto... É no metrô Anhangabaú, ali na rua... É lá de São Francisco, uma travessinha da rua Santo Antônio. A saída do Terminal Bandeira ali, né? Isso. Metrô Anhangabaú, Terminal Bandeira, Rua Riachuelo. Isso. Para quem não conhece, é um prédio, eles ocuparam um prédio inteiro, fizeram uma ocupação, então tem muitas coisas lá. Inclusive, uma das curadoras, eu esqueci o nome dela agora, mas ela também é uma artista indígena que fez um corre muito grande. Moara. A Moara, isso. Ela fez e faz um corre muito grande, e é um espaço, assim, incrível. Óbvio que tem vários dos conflitos. O Gui quer falar? Eu ia até complementar nesse sentido do ouvidor, que é uma outra camada de... eu estava comentando bastante essa questão da exclusão dos documentos, né? E na ouvidor você tem muitos artistas migrantes também. Eu sei que eles têm muitas pessoas que são argentinas, equatorianos, bolivianos que moram lá, né? E aí quando você fala de questão de acesso ao documento, quando você fala de população migrante, você já tem uma outra camada de não acesso também, né? Isso que é importante, né, de pensar. Eu acho muito louco isso também, né, que aí esse artista ele já não, primeiro que ele não tem acesso aos editais por uma questão de língua, muitas vezes, aí não tem acesso ao documento. Aí eu acompanhei uma moça peruana certa vez, que ela foi tentar tirar MEI, não estava conseguindo tirar MEI, porque ela precisava de um outro documento de residência no Brasil que ela não tinha antes, aí ela não conseguia entrar no edital também, enfim, né. É só isso, era só um comentário de rodapé. Não, total, assim, total. E eu fico pensando, é uma ocupa, né? É uma ocupação artística, mas é uma ocupa. Então, é o pessoal que, às vezes, não tem, pode ser que não tem onde morar, tem crianças lá dentro. Então, a gente mexe com uma série de coisas e a gente já está falando de uma estrutura de vivência, né? Uma estrutura de comunidade, do que a gente entende enquanto habitação, do que a gente quer. Então, eles têm circo, eu acho que é uma galera que passa chapéu na rua. Me faz pensar nessa questão do coletivo e das produções, assim, pensando nessa arte ocidental institucionalizada, europeia, ela vem desse espaço, vem para o museu e ela em algum momento ela encontra a rua, né? Mas existem expressões, manifestações que já nasceram na rua. Então, me faz pensar muito em brincadeiras populares, e que criam a sua lógica. Assim, óbvio que tem as suas questões, tem as suas infinitas dificuldades também, não é uma coisa simples, mas que tem a sua dinâmica num outro lugar. Assim, você fazer uma festa de rua exige com que você minimamente conheça a vizinhança, de onde você está indo, porque você tem que avisar e pedir, por favor, não chama a polícia, a gente quer só dar uma festa aqui, tudo bem, a gente vai parar à noite, mas vem com a gente também. E aí você já chama o cara do bar, você já está falando de que precisa ter uma outra estrutura de limpeza, porque você, obviamente, precisa garantir a limpeza daquele espaço, você está falando de mudar a rota, ou às vezes mudar a rota de transporte, ou às vezes acabar com aquela rota de transporte momentânea, né, para aquela festa acontecer durante a noite toda, para no final você passar o chapéu.
E que é uma manifestação que, né, as manifestações, as brincadeiras, tal, elas necessariamente precisam do coletivo, elas necessariamente precisam de quem vai tocar, de quem vai ser a pessoa que muitas vezes não vai estar dançando ou batendo trupé ou tocando, mas é a pessoa da vizinhança, é a pessoa que está num cordão de maracatu e que vai ser a pessoa que vai passar água para os outros beberem, né? Ou que está no desfile do Iluobá e você não é nem do coletivo, mas você está fazendo cordão de isolamento. Então, são manifestações, e aí eu penso necessariamente num contexto cultural, étnico, talvez, que se coloca de uma maneira diferente. Então, os resultados e as buscas também são diferentes desse sentido individualista, assim. E aí eu acho que é uma questão da gente pensar as políticas públicas, e aí pensando um pouco, né, nesse lugar das políticas públicas, apesar de que eu também não gostaria porque senão é importante, obviamente, mas eu não queria pensar só essa lógica pra gente, mas eu também não queria, e aí eu vou tentar falar isso de uma maneira que eu não queria que a gente virasse a conversa para o artista empreendedor, que, né, Não, tinha essa absolutamente. coisa, mas que em algum grau a gente precisa também pensar em estar de uma outra maneira, assim. Fico pensando em feiras de publicações, fico pensando na costura mesmo, tipo, dessa relação, sei lá, que tá um pouco no meu imaginário, assim, da costureira do bairro, da pessoa que tem uma casinha aqui, umas 4, 5 ruas para cima, e que tem a sua produção, e que abre a sua garagem, tem seus quadrinhos lá que estão disponíveis para vender, ou quando você vai no vão do MASP, ou quando eu ia para o interior de Minas, tinha aquelas pessoas que faziam pinturas com spray. Enfim, eu acho que são outras possibilidades e que eu acho que pensar nessa questão desse lugar de possibilidade, me conectar com essas relações me chamam a atenção, assim, porque você também estabelece uma relação diferente com a comunidade com que você está. Porque se eu tenho a porta da minha garagem aberta para vender um quadro, porque eu tô conhecendo minimamente o bairro que eu tô, porque a pessoa vai passar e vai saber quem eu sou. E fico pensando nesse lugar dessa relação com o público também, né? Porque daí não é o público que tá distante, que tem medo de falar comigo porque eu sou artista, né? E que muitas vezes se coloca nesse lugar do eu sou artista, né? E que já cria essa camada, assim. Então, gente, o Kiko tá fazendo uma participação aqui com a gente. Kiko discorda, né? Ele, não. Não, ele tá falando que ele é de um outro rolê, assim. Fico pensando nisso, assim, porque também, ou pensando o pessoal do circo de rua, né, e obviamente que não é romantizar esses espaços, mas assim, estão propondo uma outra relação também, né, então fico pensando um pouco nessa relação. Eu conheci, não sei se vocês conhecem o J. Borges, que é um estilogravorista. Eu conheci ele, tenho a honra de ter uma gravura dele, que eu fiz um curso. Eu tinha 18 anos, no Centro Cultural São Paulo, ali nem era conhecido. E hoje sabe-se que ele, por conta do envolvimento dele, provavelmente ele capacitou muitos da região. Hoje existem vários estúdios, oficinas, no bairro dele, na cidade dele, de estilogravorista. Então, a gente também tem que influenciar, né? A gente também tem que conhecer nosso público-alvo. Não, e rapidinho, pegando o gancho do J. Borges, uma vez eu fui numa fala dele e ele foi um cara que, isso me faz pensar muito nisso, assim, ele falou, olha, eu tenho gravura minha que é vendida em galeria do exterior, então tem essa relação, mas assim, quem quiser ir no meu ateliê e quer ter uma gravura minha, vai ter gravura acessível também. Então, o que ele faz desde R$5 até sei lá quanto que a gravura dele pode ser vendida, assim, pô, é o J. Borges, né? Não é qualquer pessoa. Eu ia comentar nesse sentido também, né? Uma coisa que o Agnaldo falou também, que essa. Eu acho que tem duas questões, né? Primeiro é o modo como a produção artística ela atende a um mercado de consumo, né? Atende ao capital no geral, né? Muitas vezes. E aí favorece esse consumo, você elencar essa figura do artista que se construiu sozinho, né?
uma pessoa, porque aí você, né, favorece toda uma série de um discurso meritocrático ali envolvendo a arte, enfim, como, né, a arte não como ofício, mas como um dom que eu nasci com ele, né, que de repente surgiu aqui do nada, me lembrou muito isso, né, isso é preocupante, porque de certa forma, assim, do pouco que eu observo, eu sinto que as políticas públicas de incentivo e fomento à arte e cultura no Brasil, elas são construídas em cima dessas figuras, né, de figuras que são muito individuais, né, e aí você tem uma série de pessoas correndo, que nem a Lai comentou, né, tendo que correr por fora também para, de forma coletiva, de forma muito mais inserida na comunidade, conseguir acesso às mesmas coisas que são feitas em cima desse discurso, né. E agora eu vou falar uma coisa que é totalmente contraprodutiva porque eu vou falar de capital agora também, que é uma outra coisa, são dados totalmente desatualizados, mas eu lembro que uma vez eu fui ver uma fala sobre Lei Rouanet, né, faz muitos anos não, 2018, e os dados que o secretário tinha de 2018 é que o setor que ele chamava, né, entre aspas, economia criativa, né, que abrange toda a questão da cultura, né, mudou até o nome da secretaria. O setor de economia criativa no Brasil, naquela época, ele gerava mais PIB para o Brasil do que a indústria farmacêutica, né? E aí ele comentava de questão de números, né? Como a Flip, por exemplo, ela movimentava pelo menos 3 ou 4 reais para cada real investido nela, né? Dentro da cidade de Paraty. Quer dizer, ela gerava 4 reais para cada real que era investido na feira, tal, né? E o quanto esse dinheiro, ele comentava nesse sentido do capital, né? Quanto esse dinheiro espraiava para todo o mercado de artistas que não necessariamente estavam ligados com a organização formal, né? E a mesma coisa com o setor de economia criativa. E aí eu fico muito, né? Eu fico pensando muito nisso, né? Porque a gente fala, né? Todo momento, né? A gente tem um desinvestimento no setor de cultura no Brasil, ao mesmo tempo que ele gera tudo isso, né? Exatamente, Aguinaldo, exatamente. Tem muito esse discurso, né? Do vai trabalhar. E esse discurso do vai trabalhar, ele não é o discurso que vai para esse artista individual, né, que ganha esse fomento. Ele é um discurso que vai para esses coletivos que estão em contato com, né, com o urbano, enfim, né, com a sociedade onde eles estão inseridos. Isso que eu acho muito preocupante, né, para quem é direcionado esse discurso, que ele tem um rosto, né, ele tem um fenótipo, ele tem uma cor, né, ele tem um corpo, né, a Lu comentou, né. Isso é super preocupante também, né. Fiquei pensando nisso enquanto vocês falavam, né. Tem um outro lado para mim também que eu tô começando a pensar muito agora, assim, de tipo, é isso, tá, entendendo, obviamente, que a gente precisa comer, que a gente precisa vestir, beleza, ok, esse é um ponto. Aí pensando outro ponto, que eu acho que é muito evidenciado por um movimento que tá tendo muita força agora, que é o movimento da arte indígena contemporânea, por exemplo. Que, né, são artistas indígenas que estão fazendo arte contemporânea e que estão aí, basicamente, num sentido de, tipo, é claro, educar, né, a população sobre indígenas, porque ninguém sabe, né, até agora ninguém tá se educando muito, mas também de uma visibilidade e de luta por terra real, assim, sabe? Então eu fico pensando muito que esse movimento coletivo, por exemplo, que tá pautado na arte, é um movimento muito foda, assim, e aí pra mim ele foge à lógica individualista, né, obviamente. E foge completamente à lógica do artista no ateliê criando para vender para uma galeria do exterior e ficar milionário, né? Então, e aí eu penso que é isso, o movimento indígena contemporâneo é um dos movimentos possíveis. Mas eu estendo um pouco isso, e para mim todos os corpos que estão falando de arte hoje, que são corpos que fogem a qualquer vestígio de uma lógica hegemônica, eles são corpos que falam no coletivo, mesmo que o artista tenha um trabalho voltado só para si. E mesmo que o artista tenha um trabalho voltado só, né, para uma produção individual, ou enfim, que fale sobre ele, que seja autobiográfica, sabe? Para mim é isso. Enquanto uma pessoa com deficiência está falando sobre deficiência na arte, ela está trazendo todo mundo que é deficiente. Enquanto uma pessoa trans está falando sobre transexualidade na arte, ela traz todo mundo que é trans, de algum modo. Ela não exclui esses corpos. E aí é falar sobre figurativa, é falar sobre visibilidade, é falar sobre, enfim, né? Acaba também no lugar, cai também no lugar de ensinar os outros. Mas, enfim, precisamos disso ainda. E aí eu fico pensando muito nisso também, sacou? Tipo, eu quero mesmo vender uma obra de arte por, sei lá, 100 mil reais.
eu quero uma exposição no MoMA, eu quero isso, tipo, qual que vai ser a relevância disso? Porque no final é isso, eu quero comer, basicamente. Eu quero um bem viver mínimo. E eu tô falando de mim, obviamente, tô falando, né, de todos os artistas contemporâneos aí no mundo. E aí, hoje, eu penso que, pelo o contato que eu tenho com artistas da minha geração, digamos, tá muito nesse lugar, assim, de não, velho, a gente só quer ficar de boa, a gente não quer uma parada estratosférica, sabe? A gente só quer viver bem e trazer os nossos também para viver bem e acabar com né, todas as misérias aí que estão rolando, assim, de algum modo. Ou alertar sobre essas misérias, né? Para que elas não se continuem se perpetuem. Exato. Então, também eu acho que é repensar a lógica do capital real, assim. É isso, porque a gente fala muito sobre capitalismo, e capitalismo é uma merda. Mas, beleza, tu tá disposto mesmo? Tipo, eu me pergunto isso, eu tô disposta mesmo a abrir mão do rolê? Sabe? Eu tô disposta mesmo a viver com o que eu preciso realmente? E a lutar por isso, sabe? Então, também tem muitas camadas. E é exatamente isso, né? Tipo, quais são as minhas necessidades de fato, né? É uma coisa que eu fico pensando muito, que quais são as necessidades de cada pessoa, né? Como é que a gente hierarquiza isso e coloca realmente que são prioridades, né? E uma coisa que a pandemia mostrou, de fato, né? Tinha muito aquela ideia no comecinho da pandemia, sei lá em março, de que a gente estava no mesmo barco, todos nós, né? Todo mundo estava na mesma situação, era ruim para todo mundo, e aí foi passando os meses, foi passando uma festa, foi passando um rolê, né, e a gente foi percebendo que não era todo mundo que estava no mesmo barco, né, e que existiam gradações dentro dessa pandemia, inclusive dentro da classe artística, né, uma coisa que a gente estava, né, eu lembro que se falava muito, né, eu tô parecendo um velho falando assim, né, mas lembro que se falava, no meu tempo, em junho, julho, né, se falava bastante, porque as pessoas estão vendo que a arte é necessária, que as pessoas estão dentro de casa, elas estão consumindo muita arte, né, mas é isso, né, todas essas pessoas que trabalhavam com arte, todo esse mercado intermediário que a gente poderia pensar, né, também, né, não é todo mundo que conseguiu manter os seus empregos, né, e quem são esses artistas que conseguiram ter essa disposição psicológica também por conta da situação e esse capital para investir e conseguir fazer essas ações nesse período, né? De fato, que nem a Mônica comentou aqui, né? Enquanto algumas pessoas estavam fazendo festa, né? Em iate, outras pessoas, né? A gente estava acompanhando, né? Eu acabei nem falando no começo, mas hoje eu atuo lá no Museu da Imigração, né? Trabalho bastante com migração. E a gente estava acompanhando, por exemplo, a situação dos migrantes lá no Ai Carvalho, que é um bairro aqui da zona leste de São Paulo, que não tinham acesso ao auxílio emergencial, que muitos deles não conseguiam acesso àquele cadastro único do governo federal, né, para ter acesso aos benefícios, e estava rolando toda uma movimentação, aí sim, coletiva, para conseguir cesta básica, enfim, auxílio, né, e aí se perguntava bastante, né, olha, mas na verdade, nossa, que trabalho legal essas pessoas estão fazendo, mas essas pessoas estão fazendo um trabalho que muitas vezes estão suprindo uma demanda que o poder público não está presente, né? E é mais ou menos isso, um pouco confuso, um pouco misturando um monte de coisa aqui, né, enquanto vocês foram falando, mas concordo muito com o que a Lua comentou também, que a Agnaldo trouxe, é bem nesse lugar, e quanto a gente está disposto, né, a rediscutir realmente as nossas relações com o capital, né, com as nossas, e definir o que são as nossas necessidades nesse momento. Só cortando você, Guilherme, eu conheço o Sesc Pompeia desde há um bom tempo, e eu fui fazer um curso lá, acabei indo trabalhar com o escultor, né? O escultor é baiano, né? E uma vez lá só dando, colocando um pouquinho do que a Lua falou, e chegou uma artista lá, hoje a mãe dela é super famosa, a mãe dela é uma das bambambam, que ajudou no Museu da Escultura. O Museu da Escultura não, era uma galeria escultura. E, pousou de bacana, falou que não, que vender a arte, que isso e aquilo. Aí meu amigo falou, ela foi embora, meu amigo falou, bicho, não ouve essa mulher não, essa mulher é pirada. Se você for lá fora, ela está dando sinal para pegar um táxi, cara. Não fica nessa vibe, não. Você precisa ganhar o seu, precisa pagar sua luz, precisa pagar sua água. Então, a gente precisa parar com esse papo furado de que arte não se vende. Bicho, médico,
trabalha. Dentista tem que trabalhar. Contador tem que ganhar. Pô, a gente investe tanto na carreira da gente, trampa igual um desgraçado, feito louco, meu, porra, cara. Então eu vou virar um Diógenes da vida, né, meu? Aquele filósofo que morava dentro de um barril igual o Chaves, né, meu? Senão eu vou virar o Chaves da vida. Não tenho por que ganhar dinheiro, né? Vou virar um Diógenes. Não sei se todos sabem a história do Diógenes, que foi foi um filósofo, né, que morou dentro do barril. Enfim, é isso mesmo, a gente tem que fazer virar, eu preciso pagar a minha conta. É claro, nós artistas, temos uma visão romântica da coisa, não sei se vocês também têm essa visão, mas eu preciso comer, gente, eu preciso pagar minha luz, preciso pagar minha água, minha internet, senão, se eu não pagasse minha internet, isso estaria minha relação com o mundo, né? Eu estaria fechado aqui em casa. Mas é isso aí. Desculpa ter cortado você, Guilherme. Não, já tinha concluído também, foi super pertinente o que você falou. Sim, eu fiquei pensando nisso que a Lua falou, sobre até que momento eu quero abrir mão também, né? Mas eu não sei se a gente tem muito uma escolha, assim, né? Eu acho que a gente está sempre tentando sobreviver, assim, porque a gente está falando de uma lógica de mundo, de pessoas que têm um poder bélico genocida. É simples, assim, sabe? Tipo, eu sempre, por um tempo, eu fiquei pensando, a gente tinha conversado antes, né, sobre minha fazenda, plantar e comer, assim, ainda vai acontecer esse momento, mas com uma outra consciência, assim, aí também um pouco menos romântica, porque eu posso até fazer isso, juntar a minha galera, a gente tenta comprar alguma coisa, e aquele vai ser aquele espaço, mas se quiser uma hidrelétrica aparecer ali, eles vão me tirar, sabe? É simples, assim. Vamos tirar, se não for pelo bem, vai ser pelo mal. Então, fico pensando que em quais momentos a gente tem uma escolha de fato, em quais momentos a gente não tem escolha, em quais momentos são negociação, em quais momentos é isso, gente. Vamos ser empreendedor. Então, se é para ganhar dinheiro, então vamos ganhar dinheiro. E aí, mas, enfim, eu acho que cada contexto é um contexto, mas é muito complicado, assim, porque eu concordo com o Agnaldo quando ele fala, eu preciso comer. É isso. É simples assim, eu também, né, pago para viver, a gente paga o ar que a gente respira, a gente tem obrigações, a gente tem que se vestir, a gente quer se vestir bem, a gente quer comer, a gente quer comer bem, a gente quer poder sair, a gente fica na pira, né, a lógica em que a gente vive, que é essa lógica do dinheiro e que é essa lógica tudo, eu tô na pira da aposentadoria, né, eu preciso pensar, não existe margem para não pensar mais nisso, assim, eu pago a minha MEI, mesmo sem emitir nota fiscal. Por quê? Porque tem lá a questão do INSS e tudo mais, que vai ser muito pouquinho, mas eu sei que vai me fazer falta. Então, eu acho que tem uma série de coisas, assim, que a gente tem que considerar, assim, tipo, que a gente vive numa lógica que é muito, muito feita para isso, assim, e a gente não tá nesse topo dessa pirâmide, né, dessas pessoas. Mas eu acho que, não sei, eu tô tentando pensar, porque a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? E para a gente poder fazer, senão a gente já larga de mão, né? Mas como eu não quero largar de mão, fico pensando nessas relações que também chamem o público a pensar junto com a gente. Porque uma coisa, e uma das coisas da fala do J. Borges também, que me fez pensar muito, assim, que é isso. Existe uma diferença de quem vai comprar a minha gravura se eu vender num preço X ou se eu vender 10 mil vezes X. E para onde que eu quero que essa gravura vá também, né? Então, eu acho que a questão é um pouco essa, assim, também, que eu acho que não exclui, né? Eu acho que é super importante que o movimento indígena queira entrar nesses espaços. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Lua também falou antes, da questão de hackear o sistema, mas eu também entendo que é um contexto em que a gente está vivendo. Eu não sou muito otimista em achar que é uma mudança de fato,
até porque já, né, eu não sou muito otimista em pensar uma descolonização do museu, eu acho que ele em si é colonizador, então não sei, enfim, eu acho que já é um outro assunto, assim, mas fico pensando um pouco nisso, assim, ele em si cria uma imagem que já é colonizada, então uma lógica colonizadora, então eu não sei também, e aí vem essa outra camada, assim, mas fico pensando que, e aí dentro disso, que eu acho que tem uma das coisas que me incomodam, que é muito difícil, se não quase impossível, sobreviver de arte, e se você não está nesses espaços, que já para quem está já é difícil, então eles em si já criam uma hierarquia. Eu acho que não seria necessariamente, quer dizer, seria também uma questão de problema, mas seria diferente se houvesse a possibilidade da gente se sustentar e da gente se manter dignamente fora desses espaços, e que essas narrativas que são criadas nesses espaços também fossem tão relevantes quanto a das instituições, porque a gente fica numa lógica que a instituição é a que tem o controle, é a que tem o dinheiro, é a que tem, enfim, as relações de poder. Aí a gente precisa entrar, mas mesmo enfim, não aceitando, não acreditando em várias questões, e aí nesse momento a gente reforça, né, de alguma maneira. Então, fico pensando em que momento também que sair dessa lógica é tão potente, é tão importante quanto, sabe? Para que não reforce a hegemonia daquela outra, assim. Óbvio que eu sei que é difícil, óbvio que eu sei que tem muitas questões, mas eu acho que faz parte, eu acho que é uma coisa que, para mim, vem estando no meu horizonte novamente, assim, sabe? Pensando na formação que eu tive, que sempre foi em lugares não hegemônicos, assim. Sempre foram em lugares não hegemônicos, com pessoas não hegemônicas, que não estão na narrativa oficial, enfim. E o quanto que, muitas vezes, para mim, é bastante complicado entrar nesses espaços também. Em algum grau é isso, em algum grau eu não sei se eu quero também. Óbvio que eu sei que é importante. E aí, quando eu for entrar, eu acho que volta para isso que a Lua falou, beleza, vai ser esse o momento de negociação, vai ser esse o momento de hackear, então alguma coisa de diferente eu tenho que levar para lá, de alguma contestação, alguma questão, porque senão vira eu endossando aquilo, né? E a gente não tá lá para endossar. Mas, enfim, é complicado, porque dependendo do que você fala, você nem entra, né? Então, quando você fala, tem que falar muito macio, assim, algumas coisas, enfim, é bastante complicado. A gente é encurralado, né? Tipo, de todos os lados reais, assim. Encurralado de tentar entrar ou não, de não querer entrar também tá encurralado. É tudo encurralado. Então, gente, o bagulho é botar fogo em tudo, é isso. Sabe? A solução é fazer de novo, que não deu certo, nada. Principalmente os museus. Principalmente os museus, sim. Quando vocês estavam falando... desculpa. Não, eu voltando àquela questão do individualismo do artista, né? Eu trabalho com bonecos também, eu trabalho com marionete, eu crio, faço... E recentemente, antes da pandemia, um coletivo famoso até, de artistas, me convidou para fazer um trabalho para eles. Eles sempre aparecem na televisão aí. Os caras queriam me explorar. Eu falei, não, bicho. Então tem isso. Eles formam a cúpula deles, mas eles não, é uma maçonaria, eles não deixam você adentrar. Então, por essa razão, ele não entende que ele já passou por aquele caminho, que é importante que você colabore também. O que você ganhou, é importante você colaborar com os demais. E tem essa questão de entendimento. Então, enfim, a questão de individualismo, eu sempre bato nessa tecla. Vou bater. Isso que você comentou também do J. Borges me lembrou uma entrevista do Roda Viva com o Emicida, não sei se vocês conseguiram ver, que tem uma hora que a jornalista comenta, né, puxa uma pergunta do Twitter, eu ia falar Tinder, puxa uma pergunta do Twitter e diz, né, aqui o pessoal tá perguntando, nossa, mas ele tem uma marca de roupas, que é a Lab Fantasma, né, mas um tênis da Lab Fantasma custa não sei quanto, né, você não acha que é muito caro Aí ela até fala, né, pro moleque da quebrada comprar esse tênis?
E aí o Emicida fala, eu justamente cobro esse valor porque eu sei para quem eu estou vendendo e que eu conheço quem faz parte da minha rede de manufatura desses calçados, dessas roupas, né? Eu sei quanto ganha uma costureira, eu sei, enfim, né? E eu sei também quanto ela ganha e quanto, de fato, né, o trabalho dela, né, poderia vir a ser, né, também, né? Que as costureiras ganham super mal, tal, né? E ele fala, né? E essa costureira, ela vai estar presente no desfile das minhas roupas, ela vai saber, né? Que aquela roupa, esse dinheiro está voltando para aquele lugar onde essas pessoas vivem, né? Isso eu acho muito potente, porque casa muito com o que vocês estão falando também, né? Quando a gente pensa no valor, na precificação das nossas obras, né? Do trabalho que a gente faz, eu acho que é interessante a gente pensar exatamente para quem a gente está fazendo, né? Não no sentido só do discurso do que está sendo falado, mas principalmente do consumo, né? De onde esse lugar está indo, né? Eu não sei se, né? Talvez seja uma questão, uma perspectiva muito pessoal minha, né? Mas pensar nessas questões também em relação, né? O meu trabalho, como é que ele vai voltar para essa comunidade onde eu estou inserido, né? Enquanto minha ideologia, e ao mesmo tempo o meu trabalho, em que círculos de consumo ele circula também, né? Que é uma coisa que está presente, né, que estava presente na fala da Lua, também na sua fala, Aguinaldo. Eu vi um pouco disso enquanto vocês falavam, né? Não, e eu tive uma experiência muito parecida com a da Aguinaldo, assim, para um artista, enfim, me indicaram para trabalhar com algumas questões da rede, fazer um site, uma loja virtual para um artista aí que já tem exposição e tananã, tem catálogo. Além dele me pagar um preço bem abaixo do mercado para tudo que ele queria que eu fizesse, ele queria que eu fizesse muito mais coisas do que estava no meu escopo. E quando eu questionei ele falou, não, eu estou te pagando para você fazer o que eu estou te mandando, coisas que eu nunca ouvi em relações CLT empresa que eu já trabalhei, sabe? Então tem que ver, eu acho que essa questão, concordo com o Aguinaldo também dessa questão do individualismo, mas eu acho que eu ainda bato um pouco na tecla do quem que cria essa formação individualista, que tipo de arte que cria essa formação individualista, quem são as pessoas que têm acesso a esse lugar para ter essa mentalidade, enfim, reproduzir essa lógica, assim. E era um artista aí que se dizia super de esquerda, militante, tananã. É complicado. Mas eu fico pensando nisso também, assim. E aí eu acho que volta também pensar... Eu não sei vocês, assim, eu tenho uma dificuldade de precificar as minhas fotografias, assim. Outro dia eu fui falar com uma amiga minha e ela falou, levanta esse preço, assim, aumenta esse preço. Aí você começa a fazer contas, né? Aí eu começo a fazer contas, eu falei, nossa, verdade, daqui a pouco eu tô pagando para enviar essa fotografia para a pessoa. E não ter medo, assim, né, de precificar o justo, né? Porque também eu acho que tem várias coisas, assim, que eu acho que são importantes também para a gente enquanto consumidores, assim. E aí eu pensando isso, e aí pensando que vem uma coisa que eu venho vendo a partir dos movimentos. Kiko tá aqui me apoiando, gente, agora ele não tá discordando. Que vem com algumas pessoas do movimento negro de pensar uma economia preta, por exemplo, onde que eu quero fazer meu dinheiro circular, para quem que eu quero fazer meu dinheiro circular, sabe? E eu acho que o que é prioridade para mim, para eu ter acesso também, assim, não sei, eu sou uma pessoa que eu não bebo, então eu sei que sobra um dinheiro para mim diferente do que sobra para os meus amigos que bebem. Então, fico pensando nisso, assim, quais as relações que eu posso criar, o que é prioridade para mim, assim, beleza, eu não bebo, mas eu tento guardar dinheiro para fazer outras coisas e comprar as coisas para mim que são importantes e priorizar aquilo que para mim é importante, assim, tipo, se eu for comprar um trabalho artístico também, ver os meus amigos que estão perto, na medida do possível, comprar o trampo deles, porque a gente acredita no trabalho deles, né? Não é um comprar porque... não, é comprar porque você tá vendo, você acredita no trabalho daquela pessoa. E ter essa relação, né? Eu não sei, para mim também é importante, assim, de priorizar aquilo que eu quero gastar, o meu dinheiro, aquilo que eu quero ter. Me organizar para adquirir aquilo que eu quero também, porque, né, a gente não tem, assim, dinheiro fácil, assim, para sair comprando tudo que a gente quer, mas
fico pensando que isso é uma coisa que, para mim, me movimenta, essa relação de consumo mesmo, me faz pensar em como eu posso eu quero financiar este mercado, assim como tem gente que, sei lá, é muito fã de restaurante e vai toda semana e não tem medo de pagar caro num prato de comida, que é super diferente, que vai te trazer uma experiência, que vai te trazer uma possibilidade de, eu não sei nem dizer, assim, é muito louco, assim, também. Eu acho que é muito legal pensar que você descobriu um sabor que você não conhecia, assim, né? E que essa pessoa tá te oferecendo isso. Ou, dependendo do espaço musical, assim, da música, uma pessoa que está te mostrando, te apresentando um som que você não conhecia. Na dança, uma pessoa que te mostra um gesto que você não conhecia. Enfim, em diversas outras... E pensar um pouco nesse lugar, assim, para mim é uma coisa que é importante, assim, de... isso vai ser um lugar em que eu quero fazer meu dinheiro girar nessa economia, porque eu acredito nessas pessoas, porque eu acredito no potencial disso. E aí eu acho que isso vai muito de encontro com o que o Agnaldo falou, do não só eu também preciso comer, eu também preciso vestir, mas eu quero financiar isso, eu quero fazer parte disso, porque para mim é importante. E eu acho que isso vai girando muitas outras coisas. De possibilidade que talvez não é imediata, né? Então, por que a gente não está pensando através disso, tipo, a discussão dos novos colecionadores que podem existir, das novas pessoas que vão colecionar, porque o papel da pessoa que coleciona é fundamental, assim, para manutenção, para a criação de história, para articulação de redes, para articulação de comunidades, enfim, de ideias, assim como o papel da curadoria também é super importante. Então, a gente esgarçando e deshierarquizando esses lugares, até que talvez em algum momento não seja, não sei. Se que é isso, né, gente? Se é para descolonizar, é ir no fundo também, né? Mas, enfim, fico pensando nisso, porque gira um outro espaço, assim, fico muito pensando as pessoas que compram porque gostam, assim, sei lá, tipo, na época do CD, do vinil, pessoas que compravam muito CDs, muito vinil, porque gostava, pura e simplesmente porque gostava. Isso faz uma diferença muito grande no futuro, assim, porque você compra um CD daquela pessoa, daquele grupo de teatro infantil que uma vez você foi no espetáculo e aquilo mexeu com você, e por que você não compra aquilo? Ou daquele livro, daquele artista de rua que está passando, e que a partir disso que gira um lugar também de uma mudança. Eu fico pensando muito nisso, assim. E óbvio, né, que tem que ter não pode ter um descompasso, né, da realidade das pessoas, né, das pessoas que vão comprar, mas também sem ter uma desvalorização. Eu fico pensando se as pessoas gostam de comprar roupas muito caras e carros muito caros, assim, talvez nosso trabalho artístico esteja um pouco mais barato do que, se a gente for botar nessa balança, né, tá um pouco mais barato em algum grau. Óbvio que eu sei que também outros não, óbvio que eu sei que também para muitas pessoas é muito distante, mas enfim, é tentar achar também um equilíbrio em relação a isso. Bom, eu acho que eu pelo menos, a gente falou bastante coisa aqui hoje também, né? Eu tô gostando muito da conversa, eu tava só de olho um pouquinho no horário, né? Gostaria, na verdade, de perguntar a quem está presente, né? Eu vi que algumas pessoas também soltaram alguns comentários, né? Eli Dayana contou uma experiência de consultoria, né? Que ela passou, né? Que o valor, quando veio o valor e o projeto, recebi a seguinte resposta: não posso pagar esse valor. Além disso, era uma consultoria para pessoas brancas aprenderem a ser antirracista. E questionaram por que de inserir a questão indígena. Enfim, né? Tá aí, né? Precisando realmente de uma consultoria dentro desse trabalho. E é de fato, né? Porque eu fiquei pensando quando a Lai falava, quando a gente coloca o nosso valor lá embaixo, ou quando as empresas jogam o nosso valor lá embaixo, a gente, de certa forma, cria uma régua, né? Que precifica todo mundo para baixo, né? Também. Que, enfim, parece, de novo, né? É aquela coisa que a gente está falando da lógica do artista individualista, né? Que ele cria um discurso, uma lógica meritocrática do ser artista, né? Eu vou ganhar tal, né? Tal edital, enfim, né?
É a mesma coisa com o preço para baixo, né? Eu crio um medo, né? Porque existe um medo real, né? De eu não conseguir esse trabalho, e aí eu vou o quê, né? Jogar meu trabalho cada vez mais, né? Barato, e vai criando essas questões, né? Pessoal, eu não sei também, Lua, né, Aguinaldo, tá aberto se vocês quiserem falar. Eu ia perguntar só se quem está assistindo também tem alguma, se alguém gostaria de fazer algum comentário, também fazer alguma pergunta. A gente está agora nos aproximando dos minutos finais da nossa fala. Não sei se vocês repararam, a gente está falando já, né, quase 2 horas, e estou até um pouco preocupado com o Anderson, porque é a pessoa que mais, né, estava presente 100% de todos os momentos. Tá aqui nessas 2 horas, né? Muito obrigado pelo trabalho que ele está fazendo. Mas aí eu abro também para quem quiser falar, fazer algum comentário, participar de alguma outra maneira. Fiquem à vontade. Eu posso comentar algo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, boa tarde, pessoal. Um prazer estar ouvindo vocês aqui nessa tarde. Assim, acho que várias das coisas que vocês trouxeram abre para mais outros encontros para a gente seguir aprofundando, né? Mas eu penso muito a questão do preço, que é algo que eu acho que sempre nos coloca numa situação de saia justa, como se a gente se envergonhasse, né, de cobrar por aquilo que é algo que faz parte do trabalho. E penso sempre também nessa questão do preço baixo em relação à ideia de um dom, né? Como já foi falado, que as pessoas acham que para o artista é muito fácil essa criação, porque é algo que é normal, é natural. E por trás desse preço não se vê a caminhada, né, de estudo, de cursos, enfim, da inversão que acontece, no investimento que a gente faz para conseguir construir essa bagagem que é multipluri, né, habilidades, onde a gente precisa dominar tantas áreas, hoje, mais do que nunca, né, precisa ter essa presença na internet, construir o teu site, eu, por exemplo, eu faço tudo. Eu sou a minha equipe também, eu sou desse time. Então, quantas coisas eu tenho que aprender e estudar primeiro para poder aplicar e divulgar o meu trabalho. Então, eu acho que é algo que realmente precisa ser principalmente desmistificado, né? A questão do preço como mais uma parte dentro dessa questão do processo, né? Onde a gente realmente se coloca como um profissional que se dá conta, né, do que demanda construir essa caminhada dentro da arte. Não é simplesmente um produto, né, é uma caminhada e é tudo o que envolve esse fazer, enfim, que dá, né, no trabalho em si. Eu queria agradecer novamente a oportunidade, acho que era isso, não vou me estender e deixar a oportunidade para ouvir outras pessoas. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Mônica, pela sua participação, obrigado por ter trazido isso também. Mais alguém gostaria de falar também, fazer algum comentário? O pessoal também que participou, né, Luas, você que participou da mesa, se tiver algum comentário, fica à vontade também. Eu também estou tranquila. Vou falar rapidinho, então. Eu fiquei pensando um pouco nisso no que a Mônica falou, né? Às vezes tem uma coisa e ainda dependendo do tipo de arte, né, que você fala, mas é só tacar uma tinta na parede, mas é só... Nem tá dançando direito, mas isso é dança? Eu já não sei contato improvisação, né, e eu já ouvi, mas isso é dança? Parece que tá fazendo qualquer coisa. Aí você fala, nossa, o tanto de coisa que eu tava tendo que fazer ali, elaborar. Mas é isso, né? Eu acho que as pessoas que tiveram já algum encontro afetivo mesmo, e aí afeto com todos, afeto não é só positivo, né? Entre aspas, mas aquilo de sentimento mesmo com algum trabalho artístico que te transforma de alguma maneira, sabe que não há riqueza no mundo que pague, assim, né? Tipo, não tem dinheiro que pague o que eu já senti dançando forró, que eu já senti dançando cavalo marinho, ou o que as letrinhas Ai, eu até esqueci o nome da mulher agora, da Mira Schendel,
me fizeram sentir na exposição dela, assim, sabe? E vai ter gente que vai passar e vai falar, ai, letrinhas. Eu vou falar, chorando, né? Letrinhas. Porque aquilo mexe em você, assim, e em lugares em que é isso, né? Enfim, puder ter ele em casa, vamos lá, gente. Eu acho que eu fico pensando, principalmente, uma questão de muitas vezes a gente tem que abaixar o preço, porque muitas vezes é aquilo que naquele momento vai te garantir aquela fonte que você precisa, né? Geralmente a gente tem um pouco mais de liberdade para bater um pouco mais, assim, do tipo, não vou abaixar meu preço, então não vou fazer essa consultoria para você, porque no limite, para mim, essa restituição é uma restituição monetária, é uma restituição fundiária, né? Então a gente gente, não tem para onde fugir, é terra. O debate é em terra. Se começar a reclamar que eu estou cobrando em dinheiro, eu vou começar a cobrar em terra, em hectares. Porque eu acho que vai para esse lugar, assim, né? Porque as pessoas, né, gostam de colocar nesses espaços assim, mas é isso, a gente está falando nesse lugar também, a gente está falando de. Não é só demarcação de terra indígena, é no mínimo retomada. Acho que é no mínimo, né? E é uma retomada física, né? Não é uma retomada concreta. Então fico pensando nisso também, assim. E eu acho que é isso, gente. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Boa noite. Queria aqui contribuir um pouquinho também para a conversa, contando um pouquinho da minha experiência quando eu comecei a fazer biojoias, né? Eu trabalhava com as fibras naturais de bananeira, fibra do coqueiro, e fazia as biojoias até o momento que eu não conseguia mais entregar, não conseguia mais vender, né, divulgar, e nem conseguia mais fazer, não me pagava. Era impossível, porque eu tinha um tempo X para produzir, eu tinha um tempo para tratar a fibra e buscar essa fibra, ou seja, tem que pegar esse material na praia, no interior, na comunidade, depois trazer para casa, trabalhar a palha, trabalhar a fibra, depois produzir a biojoia, fazer a divulgação, fazer a fotografia, mano. E eu vendia muito barato. E eu achava que era impossível porque sozinha eu não ia conseguir. Realmente sozinha eu não ia conseguir, mas mesmo assim, se eu tivesse que ter a ajuda de outras pessoas, eu teria que pagar essas pessoas. De qualquer forma, o preço do que eu estava criando ali ia ser bem mais alto do que queriam comprar, assim. Surreal, né? Muito, muito complicado, é muito delicado. Principalmente a gente que é independente. Quanta coisa a gente não faz, né? É surreal, é muita coisa para quem está fazendo sozinho, assim. É só isso mesmo, muito obrigada. O encontro está maravilhoso, estou aproveitando muito. Eu vou só fazer um adendo que eu fiquei muito curiosa em ver essas joias. Então, você, se tiver imagem, se tiver um perfil, a gente já ajuda também, entendeu? A gente já faz uma publicação, a gente faz na medida do possível também para ajudar, mas eu fiquei muito curiosa em querer ver. Eu ia até comentar isso, né, que a Mariana vai fazer também, mas quem quiser, né, para vocês que estão aqui presentes nesse encontro, se conhecerem, conseguirem trocar ideia depois, né, deixarem os seus perfis, enfim, né, os trabalhos que vocês fazem, acho que é um espaço interessante para isso também. Bom, a gente já está no final do nosso encontro, foi muito bom, como de costume, esse é um lugar de compartilhamento coletivo mesmo, é essa a ideia da coisa. Então, sim, compartilhem o trabalho de vocês, o perfil de vocês aqui no chat. Depois a gente vai salvar essa conversa e podemos mandar para vocês, sim, por e-mail, porque o trabalho de vocês não deixa de ser uma referência, né? A gente está aqui, a Lai trouxe várias referências que a gente compartilhou com vocês, e ao mesmo tempo a gente está falando da prática artística em si. Então, a gente precisa falar sobre nós, né? Sobre qual é o nosso projeto, qual é o nosso trabalho, só assim, como comunitariamente e
sustentável, né? Como a Lai estava falando, a Lua estava falando, o Gui trouxe, né? Toda a discussão sobre capitalismo, o que é isso, como a gente se enquadra numa discussão coerente. Então, é por aí, né? Por esses caminhos que a gente vai. E eu quero muito agradecer. Hoje é o nosso último encontro do educativo, da exposição, da nossa última exposição, que é até vir à noite, com muito pesar no nosso coração, mas agradecer muito, muito, muito a Lai, agradecer o Guilherme, agradecer o Anderson, incrível, assim, como tudo se encaixou tão bonito, e agradecer a presença de todas e todos vocês aqui, porque também sem isso a gente não troca ideia nenhuma, né? A gente fica só dentro de uma areia movediça, falando só com os nossos pares, e não é isso. A gente quer que a expansão, né, do conhecimento, ela tem que vir de várias áreas, de vários movimentos, né? Para isso que a gente está aqui. A gente mandou aí no chat também, se vocês quiserem acompanhar as nossas próximas exposições, as nossas próximas falas. A gente tem tudo isso muito divulgado no Instagram pela Rafa Brown, que é a outra integrante do coletivo, que não pôde vir hoje. E também a gente tem a newsletter, a nossa resenha, que a gente manda. Ela não é muito mensal, porque é essa coisa do artista ser um monte de coisa junto, então nós também, como coletivo, a gente não só trabalha com coletivo, né? A gente tem outros trabalhos, né? Toda essa questão de precarização dos trabalhadores da cultura e da arte, mas a gente manda por lá todas as informações de coisas, outras referências também de estudos nossos e de pessoas que estão junto com a gente. E aí, abrindo de novo o microfone, caso vocês queiram falar mais algum trenzinho, e aí a gente encerra por hoje, tá bem? Obrigada, até mais. Eu vou falar rapidinho, só agradecer mesmo, agradecer o Magenta, as meninas do Magenta, agradecer o Anderson bastante, agradecer todo mundo que participou hoje, que também participou do primeiro encontro. Acho que foram espaços muito legais de troca, de conversa e para conhecer um pouco mais as pessoas e o que a gente, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né, da arte e cultura, a gente está passando, a gente está vivendo, né? Uma hora a gente chora, outra hora a gente dá uma risada, pensa em possibilidades, mas eu acho que é isso. Obrigada, gente. Parabéns ao Anderson. Sim. Muito Anderson, valeu mesmo. Obrigada, galera. Obrigada, Magenta. É nóis. Obrigado, pessoal, também por essa conversa, pelo outro encontro. Abraço a todos aí, foi um prazer. Prazer, espero poder vê-los em breve também em outros lugares. Em adendo, que eu esqueci, mas esqueci porque eu falo muito, a Lua, desculpa, Lua, mas obrigada por estar com a gente no projeto da exposição, a gente já te agradece desde sempre, e a todas as artistas e os artistas que estão na exposição também, nesse projeto, que foi um projeto muito doido para a gente, foi o nosso primeiro projeto de financiamento coletivo, e foi incrível conhecer todas as pesquisas que a gente conheceu, que vocês podem acompanhar lá no site da exposição, que ainda está no ar, e aí depois dá para vocês irem destrinchando e procurando os outros artistas. Gente, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Beijos.